É evidente. Mas, pô, esse cara tá... E outra coisa, quantos goleiros brasileiros foram campeões do mundo como titulares? 4, Milton. Não é? Gilmar, Tafarel, Marcos e ele, pô. Não tem o que discutir, né? Olha aqui, ó. Eu contei no jornal Gente na sexta-feira, não concluí a história lá porque eu estava chorando. Ele ligava muito para mim. Ô Milton, quem é que é? É o Félix. E ao longo desses tempos aí, até uma vez ele veio no Band Mania, o Lauro Jardim da Veja, que eu nunca vi pessoalmente, ele me ligou, pô, muito obrigado. O que foi? Não, eu vi o Félix ontem à noite, era a segunda noite o programa. Eu fiquei emocionado de ver o Félix, meu ídolo desde molequinho. É um dos grandes jornalistas do Brasil, lá ele faz a coluna Radar na Veja. E ele é torcedor do Fluminense. Então ele ficou emocionado de ver o Félix, e a humildade do Félix. Então o exemplo que eu falei para o Rafael Colombo Teixeira aqui, para o Salomão Esper na sexta-feira, e ao longo desses anos eu tenho distribuído algumas coisas para ele, dos prêmios aí da televisão. Então ele ganhou cama, ganhou colchão, ganhou ar-condicionado, ganhou tênis, ganhou sapato. Então o dia que ele ganhou o sapato, 2 pares, ele me ligou, dali uns 2, 3 dias. Ô Milton, mas isso aqui é que eu não lembro se o pé dele era 40, 41, 42, só sei que foi um número abaixo, ficou apertado, mas é tão bonito, entendeu? Mas você não podia trocar esses 2 pares para mim, porque está muito apertado, está um pouco apertado, eu tenho um número a mais. Falei, tá bom, pode deixar que eu vou te mandar mais 2, realmente foi mandado, entendeu? E aí ele pegou assim, então é o seguinte, eu vou lá no teu escritório hoje à tarde, e eu vou devolver os 2 pares aqui, viu? Eu falei, não, pô, fica com esses 2 aí, velho. Até o Otávio Muniz, o Tatá Muniz, falou que chorou quando escutou essa história também. Porque ele queria devolver os outros 2. Eu falei, dá aí para um amigo teu, um primo, alguma coisa parecida. Ontem no velório, no início da madrugada que eu fiquei lá, sexta-noite, o Basílio estava lá também, muita gente. O Dino foi com você, né? O Dino Sani jantou comigo, até no North Grill lá, com o Luiz Adamar, presidente da CESP, com o Antônio Carlos Sandoval Cata Preta, estava também o Zé Calil, o grande santista, e o próprio Dino Sani chegou lá também, vários indianos que estão investindo forte aqui no Brasil, conosco lá no Shopping Frecaneca. E aí o Basílio me contou histórias muito bonitas, porque ele era juvenil, né, quando o Félix era grande estrela, e a mulher dele veio me contar exatamente essa história, né, do sapato. Então ele que gostava muito da gente, né, cultuando a memória do futebol, eu fiquei muito feliz conhecendo a primeira e única vez que eu vi a viúva dele, as 3 filhas e vários netos e netas. E as meninas me ligaram demais, foi um negócio emocionante, viu? Uma vez eu entrevistei o Félix, eu nunca conversei com ele pessoalmente, só o telefone, né, fazendo entrevista. E a história da luva. Ele dizia que o Saldanha pegava no pé dele. O Saldanha queria que ele usasse luva, e mais, que o Saldanha achava que ele teria problemas na hora de sair para dividir bola com o atacante europeu. Aquelas ideias do Saldanha. Ele não gostava mesmo de luva, ele só usou na final com a Itália. Exatamente. E ele chegou a te dizer por que ele usou? Porque ele sentia, ele brincava assim. Não, por que ele usou na final? Ué, porque eu não sei por quê, isso eu confesso que eu não lembro, também não sei. Falado. É que ele não usava luva porque ele não sentia firmeza, ele pedia sensibilidade, só pior que camisinha. Ele não gostava, mas eu queria saber por que ele resolveu usar na final com a Itália. Ele usou contra a Itália. Usou, tem a imagem dele, entendeu? Tá lá com a luva. Vamos chamar um intervalo e na sequência eu quero atendendo a tantos pedidos aqui, quero abraçar também o Marcelo. Oi, depois você fala. Era a respeito dessa pergunta do só que como eu sou chefe. Você não vai agora daqui a 10 minutos. Eu peço para ele esperar um minuto. Eu quero ler aqui do Marcelo Chadec de Sumaré. Ele é empresário. Meu sócio era irmão do Edivaldo, ponta esquerda do São Paulo. O nome dele é Célio e ficou agora em agosto hospedado em minha casa. Ele mora nos Estados Unidos. Eu evito falar o Edivaldo, que morreu em acidente na Castelo Branco a bordo de um Tempra. Deu processo isso aí. Contra esse irmão, processou a Fiat no começo dos anos 90, mas ele começou a falar e eu disse que eu já tinha visto que ele já tinha o Edivaldo página no terceirotempo.com.br, no que fim levou. Ele não sabia e de lá visitou o site várias vezes, muito emocionado. Talvez para nós o significado não é tão importante, mas para os parentes é muito mais importante. Por isso que eu estou citando a família do Félix. E esse moço que falou um pouquinho aí, era um algoz do Félix. Na Rádio Cometa, nos anos 60, o seu Mauro Betti vivia metendo pau no Félix. Eu nunca foi algoz de ninguém, pô. Que isso? Ô Mauro, por que ele usou o Pois é, eu até chamei porque eu achei que eu tivesse aqui nos meus alfarrábios uma entrevista que eu fiz longa com o Zete em 2008. E lembro de ter perguntado isso para ele e confesso, não lembrar a resposta, eu estou tentando achar aqui, porque eu achei que estava aqui.
Com o Félix, exatamente. E não lembro aqui qual foi a resposta dele, mas lembro de uma resposta muito interessante a respeito. A gente falando de goleiros, falando de toda a longa preparação da Copa de 70, a reconvocação do Leão, e o Félix guardou, e até guardava, muita mágoa em relação ao Leão, principalmente da maneira como o Leão tratava o Félix, zoado também mais na dele, sossegado e tal. Eu nunca vou esquecer a maneira como o Félix falou a respeito do Leão, campeão do mundo de 70. Eu tenho isso gravado no meu blog, num programa Golaço da Rede Mulher, tanto o Ado quanto o Félix, os dois contam a história. E esses dois, Ado e Félix, inventaram o terceiro gol em Copa do Mundo, né? O Zaidan 2. Terceiro goleiro. Não, mas o Brasil já havia levado 3 goleiros em 54. Exatamente. E aí Viludo, Cabeção e Castilho. Isso, aí o que falou o Félix virou pra mim e falou, garoto, você é tão campeão do mundo em 70 quanto o Leão. Caramba, é dura a frase, porque o Leão, como a época só eram 5 no banco, só ficavam os 5 no banco, o Leão era o terceiro goleiro, convocado no lugar do lesionado Rogério. Então o Félix tinha essa mágoa muito grande em relação ao Leão. Como é que ele falou, Mauro? Ele falou pra mim, falou para os amigos do Esporte Interativo, garoto, você é tão campeão do mundo quanto o Leão foi na Copa de 70. Mas ele ficava lá em cima da torcida. Ele foi um dos que levaram, conversaram com o Zagallo e falou, olha, já que estamos com uma vaga a ser convocada... Era o Mané Maria. Poderia ser o Mané Maria, mas tinha problemas até com o Exército, era uma condição complicada, uma história até muito mal contada. Resolveram voltar com o Leão e voltou. E o Rogério machucou, né? O Rogério machucou, ficou como um observador, que era muito querido por todos da comissão técnica, inclusive muita gente do Botafogo, e foi duro, inclusive, chamar o Leão, porque o Leão estava em compras no centro de São Paulo, até encontrar e até levar coisas na época. O Leão demorou um dia a mais para vir, porque ele precisava levar a camisa de goleiro dele da Atleta, porque não havia camisa terceiro goleiro, tiveram que confeccionar aqui no Brasil para ele poder levar a terceira camisa, que evidentemente acabou não usando, porque ele nem no banco sentou, e por isso toda essa mágoa do Félix, que tinha muita razão em muitas das perseguições, como algumas, não das perseguições, mas muitas das críticas em relação à atuação do Félix também se justificaram, porque ele era um bom goleiro, mas não era assim uma sumidade. Mas como todo campeão do mundo, merece ser respeitado e não admirado. E como titular, né, amor? E titular, e como vocês falaram, tchau, Netão. Mauro Betti, eu te amo. Milton Neves, parabéns a entrevista que deu no Band News, fiquei feliz por você, viu? Um beijo pra você, Zé Ferreira. Faltou o Zé Ferreira com o rei da cacheta. E isso falou o Zaidan, né? Quer dizer, ele fez uma partida muito boa contra a Itália, a não ser o gol, que ele falhou, menos que o Clodoaldo, uma falha, não tinha que ser naquela bola. Contra o Uruguai ele teve uma falha injustificável, um frango inominável. Contra o Peru, uma bola talvez defensável, no mais, foi bem. Os gols contra a Tchecoslováquia, nada poderia fazer. Jogou muita bola contra a Tchecoslováquia, jogou muito bem contra a Inglaterra, mas não era um goleiro extremamente confiável. Agora, não mereceu tanta crítica como recebeu na carreira. Mas o Mauro, naquela época... Naquela era confiável, o quê, rapaz? Se não fosse confiável, ele não jogava. O Leão era muito mais goleiro, porém inexperiente. O Leão era inexperiente e o Aldo era regular. Jogou todos os jogos. Jogou todos os jogos. Ele confiável. O Zagallo foi da Copa de 98. Se não é confiável, vai jogar o cara. Alguém precisava jogar assim. Bom, a injustiça que você está falando do Félix. Não é. Ele não era um goleiro extremamente confiável. É o goleiro mais fraco que o Brasil teve, campeão do mundo. O que não tira o mérito dele. Ele era o goleiro do maior time de todos. Ele era o melhor goleiro na época. Na época, pronto, mas não era confiável. Se era o melhor, era o confiável. Não era confiável. O Manga era ótimo, mas também o Manga, por exemplo, que era um grande goleiro, que foi mais goleiro que o próprio Félix, o Manga teve uma falha terrível na Copa de 66. E também é aquela história, ficou marcado e nunca mais voltou. E que é uma sacanagem. Exatamente. Excepcional goleiro Manga. Para mim, o Manga era mais goleiro que o Félix. O Félix dos grandes goleiros brasileiros. Nós estamos discutindo um cara porque ele cometeu o seguinte crime. Ele foi campeão do mundo. A frase dele é brilhante. Dois caras crucificados. O Barbosa porque não ganhou e eu porque ganhei. Mas sem dúvida, mas ele não é crucificado. Você também tem que colocar. O Félix não foi mais goleiro que o Gilmar. O Félix não foi mais goleiro que o Tafarel. Ele simplesmente foi um goleiro na Copa de 70. O maior goleiro brasileiro de 70 foi o Félix e ele liderando. Ele foi o goleiro campeão do mundo. Agora não significa. Ele foi o goleiro de uma maior seleção de todos os tempos, o que não significa dizer que ele foi o maior goleiro de todos os tempos. E era um goleiro extremamente. Ele foi o maior goleiro de 70. Ele foi muito melhor que o Banks na Copa. O Banks perdeu a Copa, ele ganhou. Parece que o Banks foi mal naquele lance. Não, a bola que o Félix pegou do Lee foi tão difícil quanto a do Banks. Não foi. Foi uma defesa espetacular e uma defesa de coragem, inclusive no lance seguinte, quando ele levou o chute na cabeça, e até por isso o mérito dele, que continuou jogando em um ótimo nível, mas não era o goleiro. Você está chamando o Zagallo de burro, de não
entender. Você não pode falar do Félix pouco confiável, rapaz. Você isso é que um está sacrilégio. chamando de burro. Você que está chamando de burro, porque eu não estou dizendo que o Zagallo é burro. Você que está fazendo um raciocínio limitado. Confiável, um goleiro mas é pouco confiável. É um goleiro que... O Guivarchi foi centroavante campeão do mundo pela França e era pouco confiável. É uma situação de goleiro terrível. O gol que o Félix tomou do Cubija pelo Uruguai é um frangaço. Mas foi o melhor goleiro. Era o melhor goleiro. O Uruguai pegou a bola que era 2-2. Mas era o melhor goleiro de posição. Há 6 jogos. Sim. Se você pegar a carreira toda do Félix, o Félix foi um ótimo goleiro. Excelente, e até o final da carreira, em 75, ele foi muito bem, em 76, em 70, ele era o melhor goleiro de disposição. Ele era o melhor goleiro de disposição e é o goleiro do time campeão. O que não significa dizer que todo campeão do mundo é o maior de todos os tempos. Ele foi o maior goleiro do Brasil em 70, pronto. Sim, Milton, o que não significa dizer que ele era um goleiro extremamente confiável. Era extremamente confiável. Se não fosse, o Zagallo tinha tirado. O Arno estava em grande fase e o Leão, que era um grande goleiro. Use um raciocínio reducionista, ainda mais você, né, Milton? Ele era o melhor goleiro naquele momento. O Leão era inexperiente, mas era muito mais goleiro. O Ado era ainda mais irregular, embora muito bom goleiro, também foi o Ado. O Félix teve grandes momentos, mas a Copa do Mundo dele, e não é maldade de brasileiro, é só perguntar, não é só perguntar, não é porque também é unanimidade, como já destacou outro centenário tricolor, Nelson Rodrigues, é meio burra, mas é só ver toda a imprensa, ou quase toda a imprensa mundial, que falava do Félix por conta do desempenho. Essa imprensa mundial não acompanhou o Félix. Eu mesmo só tenho acompanhado o Félix por canal 100 e jogos antigos que tenho visto. Tenho sérias restrições, principalmente ao fato também de não usar luva, né? À época, a luva já era um instrumento disponível para os atletas. Eu até posso falar, eu brincava muito com o Félix. Tá bom, Mauro, é que tem um chamado Mauro Marratini, por favor. Então, só para dizer, eu acho que um goleiro daquele nível, na década de 70, já não podia não jogar com luva. Era outro problema, mas outra questão, depois a gente fala. E até, Milton, depois eu vou te disponibilizar a última entrevista, infelizmente, em vida do Félix, foi na festa do Cafu. A gente vai passar para você, para a produção do terceiro tempo ainda hoje. E quem quiser ver o Félix e quer ver também querendo acompanhar, vendo o Félix e o Ado e contando essa história do Leão, é só entrar no blog do terceirotempo.com.br. 2005, Rede Mulher, golaço, Rede Mulher, que hoje é Record News. Eles contam os dois o que aconteceu com a chegada do Leão e como eles convocaram o Leão. Só uma coisa. Não, deixa eu chamar o intervalo, porque o Félix tem razão. Eu cometi um grande crime, fui campeão do mundo. É um negócio de falha, né? O Tafarel, por exemplo, cometeu uma grande falha. O mais 58, rapaz, você vê os jogos aí, quanta bola é verdade, é verdade. O Gilmar só tomou gol na semifinal, Intervalo, por favor. Frango do Gilmar 58. Pera aí, rapaz. Intervalo, deixa eu falar. Por favor.